Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Está começando mais um programa Lagoa Entrevista aqui pela sua Lagoa TV. Eu sou o Jefferson Pereira, estarei novamente com você essa noite. O nosso convidado de hoje, Dr. Alexsandro Pacheco, 48 anos. 48 ou 38, doutor? 48 anos, advogado desde 1990, presidente da OAB de Tapes. Boa noite, doutor Alex, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Jefferson, boa noite, equipe técnica da Lagoa TV. Eu gostaria de agradecer o convite e o espaço que é franqueado à OAB, poder aí colaborar com essa atividade que, de uma certa forma, engrandece e enaltece os munícipes da cidade. Doutor Alex, eu inicio lhe perguntando qual a função principal da OAB atualmente? É defender os interesses da classe ou fiscalizar os profissionais que tenham saído da linha, digamos assim? Jefferson, a OAB tem um objetivo principal, que é um órgão de classe, né? Então, tem várias atribuições. As duas alternativas que tu te referisse são corretas, né? Ela tem como objetivo regrar a conduta do advogado, né, dentro de um sistema, né, como a órgão de engenharia, a equipe médica, né, a ordem dos médicos. E, além disso, com certeza existe um regimento, né, que acaba por punir aqueles advogados que, porventura, vão infringir, né, algum regulamento ou o estatuto da OAB, que é bem claro. E quando ele presta o compromisso, né, quando ele assume o compromisso de advogado, quando resolve advogar e tem a carteira de advogado, que habilita ele, né, ao exercício regular da profissão, ele tem que cumprir regras, né, tem que cumprir o regimento e o estatuto da OAB. E também defende os interesses da classe, é outra... Com certeza, com certeza. Né? Como uma grande família, né, digamos assim, o presidente nacional da OAB, né, com certeza vai defender os direitos da classe, vai defender as prerrogativas dos advogados, né, que por muitas vezes, né, são violadas, né? O advogado tem ampla liberdade, né, de ingressar em qualquer órgão público, né, representando o seu constituído, né? Isso é extremamente importante, Jefferson. E é o que garante, na verdade, a ordem pública e a prestação jurisdicional, inclusive do trabalho do profissional. A fama que a categoria tem é de ser patrocinadora de toda a sorte de falcatruas. São inúmeras, inclusive, as piadas sobre advogados. Na tua opinião, ao que se deve esse conceito aí? Jefferson, tu me desculpa, mas assim, eu não concordo com esse teu posicionamento. Na verdade, o que existe é uma pequena e muito pequena minoria, né, de maus profissionais, como acontece em todas as áreas, né? Mas esse pequeno número acaba refletindo ao ponto de virar piada, tu é advogado... As piadas até os próprios advogados criam como um interesse assim, de não criar problemas, digamos assim. Mas acontece infelizmente acontece um fato claro e concreto, às vezes, de um profissional, né,
infringir alguma norma ou algum regulamento. E aí, então, isso dá margem a muita especulação. Quantos advogados estão inscritos e atuantes aqui na subseção de TAPS? Hoje existem cerca aí de 51 advogados que realmente atuam e estão inscritos na subseção de TAPS. Na verdade, tem outros advogados de outras comarcas que têm processos e atuam na comarca de TAPS. Isso é comum, Jefferson. A OAB tem se posicionado contra o aumento de cursos de direito por todo o país, aí, alegando que se tratariam de cursos insuficientes. O senhor se alinha a esse posicionamento? Eu não entendi bem a pergunta, Jefferson. O aumento indiscriminado de cursos de direito em todo o território, sendo que a conclusão desses cursos não sai um profissional, um bacharel habilitado a galgar uma profissão jurídica, ou advogado, um concurso. Eu explicaria da seguinte forma. Há um tempo atrás, só para exemplificar uma peculiaridade da nossa cidade. Há um tempo atrás saíam 2 ônibus que faziam ciências contábeis na faculdade, na Fundação em Camaquã. E as pessoas faziam ciências contábeis e administração de empresas. Hoje esse público está fazendo direito na Ubra. Quer dizer, faça as facilidades, o preço mais em conta, ele fica em casa, ele pode trabalhar aqui. E o número mais elevado de faculdades, isso gera o que, Jefferson? Gera uma quantidade elevada de maus profissionais. Em função, não do número de faculdades, em função da qualidade do ensino praticado hoje. Né? E aí o que acontece? A ordem se obrigou, entre aspas, a criar um limitador. Né? E aí o limitador é o exame da ordem. Não, o limitador é o exame da ordem, o que estabelece uma regra mínima, né? Que o profissional formado, o bacharel em direito, tem que ter um mínimo de conhecimento para que possa enfrentar o mundo jurídico, né? Para que possa advogar. Eu particularmente sou formado em Guaíba, na Ubra de Guaíba, então muita piada já ouvi disso, basta furar o pneu do carro na frente da Ubra de Guaíba que já te dá um canudo de direito. Tu acha que isso, brincadeira à parte, mas essa formação de maus profissionais ou de profissionais insuficientes, isso já refletiu ou reflete atualmente na comarca de TAPS, por exemplo, que tu é o presidente da OAB? Olha, eu digo assim, ô Jefferson, nós temos um número elevadíssimo de faculdades de direito no Brasil, tá certo? Já a prova da OAB existe há quase 20 anos, né? E eles sempre falam em terminar com a prova da OAB, né? E até hoje eles não conseguiram terminar. Pelo contrário, existem outras turmas, ou a engenharia, me parece, que está criando, passando a ter. Então, outros profissionais vão passar a ter essa mesma dificuldade. Em que sentido, Jefferson? Um único sentido, né? Garantir que aquele profissional que atue na área do direito, ele possa representar bem, porque o advogado atua diretamente no patrimônio ou na liberdade, né, de seu constituído. Então, se houver um problema sério ou uma má representação do profissional, né, isso pode gerar problemas irreparáveis. Né? E isso, a ordem como entidade de classe, vem se acercando, digamos assim, de algumas formalidades para que uma pessoa possa, o profissional, quando ingresse na área jurídica, ou passe a ser um advogado através do exame da ordem, consiga advogar de forma tranquila e dê uma segurança jurídica, né, para aquele que o procura.
Mas tu acha assim, na média, a nossa subseção de TAPS está bem representada pela classe? Com certeza. Na média, existem muito bons advogados, né? E eu digo uma coisa, ô Jefferson, e hoje eu estava falando sobre esse assunto. Existe um advogado, ou na pequena comunidade de TAPS, o advogado, quando abre seu escritório, quando abre seu estabelecimento, ele, além de se especializar em alguma área, ele acaba, né, por motivo de, talvez, de necessidade, atuando em todas as áreas, na área civil, criminal, penal, trabalhista. Isso pode lhe causar, digamos assim, algum desconforto, ou alguma dificuldade, né, em alguma determinada matéria. E eu acho que aí cabe ao profissional, né, ter a liberdade e digamos assim, a consciência de que quando procurado por uma parte e ele vai atuar na área da justiça do trabalho, né, e ele não domina a matéria, ele tem que ter a liberdade de dizer, né, ao cliente... Um colega. Exatamente. Ou pelo menos, né, dizer assim, olha, essa matéria eu não domino bem, né, então eu não vou fazer, não vou lhe representar. Isso serve tanto para a área penal, para a área criminal, para a área trabalhista, para a área previdenciária, com todas as áreas. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Voltamos com o nosso Lagoa Entrevista. Hoje o nosso convidado, o Dr. Alexsandro Pacheco, advogado presidente da OAB de Tapes. Dr. Alex, desde a Constituição de 88, houveram inúmeras mudanças em todo o sistema judiciário brasileiro. Inclusive facilitou o ingresso de mais pessoas e pessoas carentes ao judiciário. Em contrapartida, não houveram os mesmos avanços ou foram menores com relação à duração dos processos. No seu entendimento, o que se deve a essa morosidade da justiça? Jefferson, eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma palavra que vem sendo usada, né, que hoje o judiciário está num estado de colapso, né, e tem que se achar uma nova forma, né, se privatizar ou se não privatizar, né, isso são circunstâncias que vão ter que ser conversadas num curtíssimo prazo, né. Dou como exemplo a nossa comarca aqui. Nossa comarca tinha um juiz só e tinham cerca de 12 mil processos, né. Hoje nós temos 2 varas, uma juíza só, porque não temos um juiz ainda designado efetivamente na comarca, e já estamos com mais de 14 mil processos, né? Então é humanamente impossível uma pessoa só despachar 14 mil processos. Nas 2 varas nós estamos com uma falta de material humano, né, de servidor, numa ordem assim, de no mínimo 4 servidores, né, por vara. Isso gera uma morosidade e um atraso gigantesco. Então, tu acha que na nossa comarca o principal motivo é essa falta de pessoal, digamos assim? Não é só na nossa comarca, não é só na nossa comarca, né? Muitas vezes o advogado é cobrado, né, pela comunidade ou pelo seu cliente, que vai 1, 2, 3, 4 vezes no escritório e ouve a mesma resposta. O juiz não despachou, o processo está concluso, o processo, né, falta cumprir um despacho, e as partes não entendem o que significa isso, né? E o advogado, e não raras vezes, esse cliente
procura outro advogado, né, para que esse veja o processo, como é que está o andamento do processo, e informe ou esclareça a parte, né? E se o colega é profissional, ele vai realmente dizer, olha, nós estamos com carência, né, de material humano para trabalhar no fórum, né? Porque assim, quando uma parte procura um advogado para ingressar com o processo, ingressar com uma ação, normalmente, Jefferson, o advogado faz a ação e ingressa com a ação no fórum. Já aconteceram casos que o advogado vai procrastinando, né, protocolar a ação no fórum, e aí se vão algum tempo. Mas assim, a situação normal e real, tá, é que o judiciário está beirando ao caos. Tá? Tu acha que a criação do processo eletrônico, como já existe na Justiça Federal, seria um caminho, talvez, para acelerar os processos? Em algumas circunstâncias, sim, ou alguns procedimentos, sim, né, como protocolar processos, entregar petições, né? Só que eles estão implantando um sistema de processo eletrônico num país que não existe banda larga. A nossa banda larga é extremamente falha, né? Em vários lugares não pega internet, né? TAPES existe, né, grande parte, né, das pessoas que possuem internet é via rádio, né, e eles estão querendo implantar um sistema que não existe nem em países de primeiro mundo. Então, eu tenho extrema restrição quanto a essa implantação, né, desse processo eletrônico. Ou que seja, pelo menos, facultado ao advogado que entregue a petição, né, se manifeste no processo, ainda, né, via a petição datilografada, física. Quem é que se beneficia dessa demora? Tu acha que tem alguém que se beneficia? Demora no trâmite do processo? Jefferson, os advogados, pelo menos a grande maioria que eu conheço, são apenas advogados, né? Existem alguns advogados que têm uma outra fonte de renda que não seja o seu trabalho ligado à área de advocacia. Então, certamente com a demora, os profissionais da área do direito não se beneficiam. Agora, tu sabe muito bem, porque tu é advogado, tem processos que, né, que para ti deveriam durar uma semana, né, que tu gostaria que se resolvesse logo. Mas para a parte adversa, 10 anos. Exatamente, para a parte adversa, 10 anos. E aí nós caímos naquela primeira brincadeira, né, que vamos levar como brincadeira, aquele comentário que tu fizeste. Né, das piadas. Das piadas, aquela, que quando o filho se formou, disse, ô pai, resolvi aquele processo antigo nosso, né? E aí o pai dele respondeu para ele, pô, meu filho, não te vi, aquele processo ajudou a te formar e ainda podia formar o teu filho, né? Então nós voltamos àquela velha brincadeira. Então a demora depende do lado que tu está no processo. Exatamente. Se beneficia ou não quem está exatamente. A favor do... Defendendo o teu interesse, na verdade, do teu cliente, né? Mas a demora, o Jefferson, em resolver o problema, ou a situação, ou, né, o enfrentamento, né, dos processos, nunca é benéfica. Qual a posição, a proposição da OAB, pegar em TAPES mesmo, a subseção de TAPES, nesta questão aí da morosidade dos processos? Tu acabaste de comentar que foi instaurada a segunda vara, mas ainda não tem o juiz titular da segunda vara. Então, estamos também com deficiência de pessoal nas duas varas. E a OAB está fazendo alguma coisa por isso? Jefferson, a OAB, assim, de maneira insistente, vem se manifestado, vem procurado, né, a juíza, nós vimos mantendo contato, assim, não vou dizer diariamente, mas um contato bem intenso, inclusive, principalmente para a criação da segunda vara, né, para que se possa agilizar, porque quando tiver mais um juiz e o quadro de servidores preenchido, que vai ser preenchido aí até o final de outubro, né, os processos vão andar. Na última visita do juiz corregedor
na nossa cidade de Tapes, eu consegui conversar particularmente com ele, e ele nos prometeu um projeto de apoio, que foi o oficial de justiça. Ele nos mandou um oficial de justiça, né? E nós temos, infelizmente, um grande problema, Jefferson, aqui na comarca de Tapes, que assim, as pessoas, existe a vaga e o servidor liga para cá e não vem para cá. Se assusta com a quantidade de processo, tu acha? Possivelmente sim, ele liga para cá, ele obtém informações de algumas pessoas ou de alguns futuros colegas e ele acaba não vindo para cá. Nós estamos aí a 100 quilômetros de Porto Alegre, numa cidade sem criminalidade ou com criminalidade muito baixa. Agora com a duplicação o acesso é rápido. O acesso vai ser rápido, apesar desse nosso acesso aqui da RS estar muito ruim. Existe assim, um juiz que reside, por exemplo, ali na Grande Porto Alegre, né? É 1 hora para se dirigir até 1 hora, 1h20, no horário de pique, para se dirigir até o centro, até o Fórum Central. É quase o mesmo tempo que um juiz levaria para ir daqui a Porto Alegre. Então, assim, eu tenho a impressão, tá, que agora, a partir aí do mês de setembro, com a vinda de mais servidores, né, vai melhorar. Por que essa segunda vara, já de um certo tempo, o Tapes vem lutando para ter a segunda vara? O que parecia tão difícil, às vezes estava na iminência de vir a segunda vara, trancava. E com a chegada da doutora Maria Aline, parece que as portas se abriram. O que aconteceu? O que tu atribui essa rapidez com que a vara foi instaurada a partir da doutora Maria Aline? Na verdade, Jefferson, aconteceram alguns fatos, algumas coincidências, digamos assim. Já havia muito tempo atrás o interesse da criação da segunda vara. Um grupo de pessoas, eu gosto de dizer assim, as forças vivas do município, se reuniram para fazer uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça. Através do Marco Antônio, ex-desembargador, ou desembargador aposentado, Marco Antônio Leal, e o nosso grande amigo Guinter Spode, que também é desembargador. Passou por Tapes também. Exatamente. Eles conseguiram agendar uma visita, né, e uma audiência com o desembargador. Isso no final do ano retrasado. E nós tivemos lá uma comitiva em torno aí de 15 pessoas. Isso, de uma certa forma, pressionou, comoveu, e houve uma pressão grande, né? E aí as tratativas foram se intensificando, e naquele mesmo momento havia um projeto de lei para ser encaminhado para a Assembleia com a criação de algumas varas, né, nas comarcas, e juntamente com Tapes foram 10 varas, a criação de 10 novas varas, um projeto aí em torno de 17 milhões de reais. Então, um projeto bastante vulto, né, e se intensificou. E realmente nós fizemos várias reuniões no sentido assim dos seus pares, né, das pessoas da comunidade, procurarem seus pares políticos e gestionar junto à Assembleia Legislativa do Estado, né, na votação desse projeto. E obtivemos êxito, foi votado, foi aprovado, né, e faltava então a instalação da vara. E foi o que aconteceu há pouco tempo. Estamos conversando com o doutor Alexandro Pacheco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com o nosso último bloco, o bloco Pinga Fogo. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado.
Lagoa Entrevista, aqui pela Lagoa TV, seu canal de notícias na web. Voltamos com o bloco Pinga Fogo. Nosso convidado de hoje, Dr. Alexsandro Pacheco, advogado, presidente da OAB de TAPES. Dr. Alex, qual é a arrecadação mensal da OAB de TAPES e de onde vêm esses recursos? Jefferson, eu fico até constrangido de dizer quanto é que é a arrecadação de TAPES. Nós temos um retorno da subseção em torno de R$1.000 e poucos, não chega a R$1.100. E fico bem à vontade. Isso é retorno, né, das contribuições dos advogados, né, que vem da própria OAB. Da própria OAB, exatamente. Nós temos uma contribuição, né, anual, e dessa contribuição anual vem um retorno, né, para a cidade de TAPES. Isso não chega a R$1.100. E além disso Além disso, nós prestamos serviço, né? Nós prestamos serviço a alguns advogados, né? Principalmente a alguns advogados de fora. E daí aumentamos um pouquinho a nossa arrecadação. Na verdade, quando o advogado entra na nossa sala, né? Ele entra na nossa sala na OAB, no fórum local, ele é bem recebido e lá está à disposição o computador, né, está à disposição a internet, está à disposição o telefone, né, mas está à disposição uma secretária, né, mas o retorno que vem da subseção da sessional não paga o salário da secretária. Né? Então, isso que eu ia dizer, que mal dá para pagar a secretária. Não paga o salário da secretária e as suas contribuições. Nós, né, por ser uma subseção, nós temos que ter Mas o senhor, como presidente, o senhor vê uma alternativa para isso aí? Para aumentar essa arrecadação? Ou até com a ajuda, enfim? Na verdade, Jefferson... Uma alternativa para aumentar essa arrecadação? Na verdade, Jefferson, eu vejo alguns colegas, né, dizendo assim, ó, eu contribuo com a anuidade, né, e é muito cara, e a OAB não me repõe nada, não me dá suporte algum. Isso não é verdade, Jefferson. O serviço, por exemplo, de informação judiciária, somente o serviço de informação judiciária, né, que tu recebe, que todo advogado recebe no escritório, das notas de expediente, isso gera bastante trabalho e tem um custo extremamente alto. Né? Se você for a Porto Alegre, na nossa sessional, você vai encontrar uma sede, né, que vai lhe dar todo o amparo, né, todo o assessoramento, né, em qualquer situação que o advogado precisar e necessitar. E digo assim, Jefferson, ó, com a prestação de serviço, né, nós conseguimos pagar essas nossas despesas, que é a complemento, né, dos encargos sociais, né, de um funcionário, que hoje gira em torno aí de mais de 100%, né, o colega sabe bem disso. Né, nós temos um custo com telefone, com manutenção, com uma faxineira, né, nós temos custo com folhas, com despesa de xerox. Lá nós disponibilizamos ao colega, né, um xerox num preço bem mais acessível. Né? Então, assim, ó, a gente consegue direcionar e gesticular isso de uma forma que a gente consiga, pelo menos, pagar os custos, né, de todo esse aparato à disposição do colega que visita a nossa sala da OAB. Doutor Alex, o senhor, como agora na condição de presidente da OAB, é consabido já para quem milita na nossa classe, que os advogados de TAPES não convivem em harmonia, digamos assim. Não todos eles, é óbvio, mas alguns não têm essa harmonia ou acabam misturando o problema do cliente com o profissional. Tu como presidente, tu notou isso aí? O que tu atribui essa falta de parceria, digamos, ou de... Ô Jefferson, o que eu vejo às vezes na classe é um certo individualismo, né? Isso às vezes é bom e às vezes não é tão salutar como um sistema unificado, como uma ordem, né? Como uma entidade de classe. Claro que todo mundo puxa a brasa para o seu assado, né? Cada um numa comunidade pequena, né? É normal o profissional agir desta ou daquela forma. Eu só admito uma coisa, que o advogado haja com ética e com disciplina, né? Se ele for ético numa contenda
jurídica ou processual, se ele respeitar o colega, né, ele vai conseguir desenvolver o trabalho dele de forma harmônica. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: os advogados estão se fechando no balcão todos os dias, né? O cliente vem e vai, né? Eu milito na comarca há bastante tempo, o colega também milita na comarca, acho que não tem interesse em sair daqui, eu também não tenho interesse. Então, assim, o conflito, né, a batalha judicial e processual, isso é bom, bacana e salutar, porque tu procura o teu direito e eu procuro o meu. Não, tu pode ter um melhor direito que o meu, né? E com certeza o juiz vai sentenciar nesse sentido. Agora, eu jamais posso pessoalizar, né? Jamais posso pessoalizar. E aí vamos, né, voltamos àquele primeiro exemplo que tu desse, a primeira brincadeira, né? Se os colegas saíram de uma briga aí, do processual, né, de 2 horas de processo, um calorão no fórum ali local, e um colega olha para o outro e diz assim: vamos tomar alguma coisa? E aí o outro colega, brincando, diz assim: de quem, hein? Olhou para os lados e perguntou de quem, hein? Então, mas isso existe em TAPES, né? Em todas as profissões existe. E aqui em TAPES não é diferente. Mas tu, como presidente da ordem, tem dificuldade de fazer um evento, como teve ontem, no dia do advogado, teve uma solenidade na sala da OAB, no fórum, e até a gente comentava antes, fora do ar, que houve até um grande número de advogados que compareceram. Como presidente, tu sente dificuldade de agregar mais colegas, digamos assim? Eu acho, Jefferson, assim, as pessoas não são declaradamente, né, inimigas, né? Então, eu desconheço alguns fatos que a pessoa se declare: olha, eu sou inimigo, né, daquele colega. Eu acho que às vezes as pessoas têm algumas divergências, né? Percebo assim, nos eventos promovidos pela OAB, percebo isso, que algum tipo de evento um colega gosta mais, o outro gosta menos. Então ele acaba não indo basicamente em função do tipo do evento praticado, né? Claro que a gente não seria hipócrita dizer, né, que a gente às vezes percebe alguma animosidade entre um colega ou outro, né? Mas a gente sempre procura conciliar, Jefferson. Isso também não é em proporção, isso é uma coisa de proporção mínima, que não afeta o exercício profissional, não afeta o bom andamento da classe. No mandato do Dr. Licurgo, que antecedeu o senhor, eu lembro no dia do advogado, por exemplo, tinha um jantar, já é da minha época, eu participei de alguns. O que houve que esse ano, por exemplo, não é teu primeiro ano ou o segundo? Não, o segundo. É o segundo. O ano passado não teve, esse ano também não teve. Ao que se deve essa falta, exatamente daquilo que falava, a falta de recursos? Não, Jefferson, o ano passado, se tu não lembras, eu acho que tu estava presente. Nós fizemos um belíssimo jantar no Clube Náutico. Inclusive, nós tivemos a felicidade de contratar um rapaz aí que foi... músico? Um músico, exatamente. Foi até cover do Alexandre Pires, né? Nós acabamos encaixando aí. E saiu um belíssimo jantar no Clube Náutico. Então, foi este ano que não teve exatamente. Janta. Então. Este ano foi até uma sugestão de uma colega, né? Fazer uma confraternização de uma forma um pouco diferente. E eu acho que nós somos extremamente felizes nessa confraternização. Conseguiu junto. Né? Exatamente. Porque aí nós conseguimos agregar bastante profissionais. Nós tivemos aí, porque a nossa associação abrange TAPES, Cerro Grande e Sentinela. Nós tivemos advogados aí de outros representando todos os municípios. Eu acho que nesta forma, né, foi extremamente válida a nossa atividade. Agora, se o colega me emparcerar e fizermos aí um joguinho de futebol,
né, com um almoço, quem sabe num domingo. Embaixo das árvores. Exatamente, alguma sede campestre aí que possa nos ceder. E nós podemos convidar aí, já é uma promessa, com a subseção de Camaquã, com o nosso querido presidente lá, Carlos Brasil. E com certeza ele traz um time de futebol, né, para nós jogar um futebolzinho aqui, e um time de vôlei feminino, né, também para as mulheres aí poderem. Vamos tentar levar adiante essa ideia aí. Doutor Alex, a OAB do Brasil esteve presente diretamente na campanha das diretas e na redemocratização, agora mais recentemente na campanha da ficha limpa. Em TAPES, existe algum tipo de campanha institucional específica para o município? Não, aqui a OAB, né, subseção, encampou, né, assim como instituição, não. O que pode acontecer é um advogado particular, né, ter abraçado alguma... Quantas representações contra advogados aqui da nossa seccional essa gestão recebeu durante esses 1 ano e meio que o senhor está lá? Nós recebemos uma representação, e nós estamos encaminhando de ofício uma outra representação, né, de ofício daí. Isso, dado o número de advogados, não representa... É mínimo. Né? Mas a representação só para apurar a responsabilidade, né? Possível nada responsabilidade, grave. Nada grave. E aí eu gostaria de ressaltar o seguinte, a representação é feita da seguinte forma: a pessoa que se achou prejudicada, né, ela procura a nossa sede da OAB, faz uma representação formal, né, entrega, protocola a representação formal, e a gente encaminha para a Comissão de Ética e Disciplina. Como o nosso número é pequeno, né, de advogados aqui, a Comissão de Ética e Disciplina, nós utilizamos da cidade mais próxima, que é a cidade de Camaquã. Lá eles possuem, né, um corpo ético lá, e então os processos são processados lá e depois levados para a seccional em Porto Alegre para ser julgado lá. E eu gostaria de fazer só uma ressalva, Jefferson. Às vezes acontece, e acontece eventualmente também, as pessoas chegam lá na sala da OAB, né, fazem uma reclamação verbal, né, e a gente é instruída, ou instrui a pessoa a formalizar, tá, e a pessoa não retorna mais. Desiste. E muitas alternativas, Jefferson, em função de má informação, né? Por que essa má informação? Porque existe hoje, principalmente, existe, como há muito tempo já existe, os honorários de sucumbência que são devidos a advogados e também honorários contratados, né? São duas coisas distintas. Bem distintas. E às vezes a parte acaba misturando. Olha, o advogado me tirou um percentual X mais um percentual X. E as partes não entendem e não aceitam isso. Na verdade, foi uma contratação legal, né, que ele contratou honorários com o profissional, e além disso, há uns honorários de sucumbência, que quem pagou foi a outra parte. Que o esclareça já quando contrata, exatamente explicando para o cliente essa diferença. Né? Por isso, Jefferson, que em algumas situações, principalmente da Justiça Federal, né, processo da Justiça Federal, o juiz já tem determinado, tá, a liberação de verba de forma separada, autônoma. Para evitar isso aí. Quando ocorrerão novas eleições na OAB? As eleições da OAB são de 3 em 3 anos. Então, eu estou fechando meu 2º ano. As eleições vão ocorrer no próximo... E o senhor é candidato à reeleição? Olha, ou é muito cedo? Exatamente, é muito cedo para falar nisso, né? Na verdade, assim, ó, é um trabalho bastante desgastante, né? Demanda bastante compromisso, é um trabalho que não tem remuneração, né? A gente veste a camiseta, na verdade, e a gente tem que estar seguidamente na sala da ordem, né? Tem que atender toda aquela estrutura, né? Porque, digamos, Jefferson, faltou folha de ofício. Liga para o presidente. Liga para o presidente. Faltou o toner da máquina, liga para o presidente. Caiu a internet, liga para o presidente. Né? O advogado quer chegar... Mas quem é que compõe a chapa?
quem compõe a minha administração é eu, o Dr. Paulo Ricardo Duarte, que é meu vice-presidente, Dr. Cícero Oliveira, que é o nosso tesoureiro, a doutora Ellen Imael, né, que é secretária, e a doutora Adrinara Ongarato também é a Mas não tem como dividir as tarefas? Não, com certeza, nós dividimos as tarefas. Não, eu digo isso, sempre lembra do presidente na hora que falta folha, não do secretário. Eu dei apenas como exemplo, né? Eu dei apenas como exemplo, é que na verdade o presidente tem que estar mais enfronhado. O doutor Licurgo Flores, o presidente passado, ele chegou a apoiar o senhor na sua campanha? Com certeza, eu fui o vice-presidente dele. E ele, quando eu fiz a campanha, foi praticamente por imposição dele, pedido dele, que eu fosse o candidato à presidência. Se o senhor resolver concorrer novamente, terá o apoio do ex-presidente? Espero que sim, espero que sim. Doutor Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no Lagoa Entrevista. Agradecido mesmo da sua presença aqui hoje com a gente. Agradeço o espaço e até uma próxima oportunidade. Você assistiu ao Lagoa Entrevista aqui pela sua Lagoa TV. Na semana que vem, um novo convidado. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Lagoa dos Patos FM. Ficamos por aqui. Até a próxima. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.